Andando aqui, a gente veio de carro por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Paramos aqui. E aí, a gente vai pegar um ônibus aqui. And is this walk here? And finish? Here? And finish? Okay, walk here. Ah, não. I will never stop. Gente, mas olha o ponto de ônibus, olha a vista. Fala sério. Wait. Wow. So nice. Olha isso. Uau. Chegamos no topo da represa. Olha essa casa. Para aquele lugar. A gente vai ter que entrar por aqui. Olha que lindo. Olha o túnel que a gente entrou. Todo mundo que saiu do ônibus tá passando por aqui. É um túnel bem extenso. Os meninos estão ali na frente com o cachorro. Tô aqui sozinho. As meninas, como sempre, estão lá. É lindo aqui. Eu entendi que é um passeio numa represa. E essa represa ela é gigantesca. A gente vai fazer toda a volta nessa represa inteira, nesse lago, né? Essa água parada. Gigante. E ainda mais na floresta. Na floresta acho que não, acho que é uma montanha mesmo. Só que assim, a gente não vai subir hoje, que eu saiba até agora, né? A gente vai andar. Que eu saiba assim, a gente vai seguir pela represa, reto, desce, e aí a gente dá a volta, e volta pra cá, segue de novo por esse mesmo caminho e espera o ônibus. Agora, tá super frio aqui dentro. Então assim, ó, eu tô com essa jaqueta igualzinha de ontem, só que eu tô com outra blusa aqui. Mais uma regata, que hoje vai esquentar. Hoje o dia tá... Tem um monte de cocô de vaca aqui. Aqui nesses locais onde tem montanha aqui, pastos, né? Eles cultivam muito leite, queijo, muitos derivados do leite. Eu achei muito interessante. E parece que é prime, assim, sabe? Eu não sou muito de comer nada do leite. Hoje mesmo não tomei meu remédio de lactase, porque eu sou intolerante à lactose, mas é o mínimo. Mas hoje tô passando um pouco mal, tô me sentindo um pouco enjoado, sabe? Meu estômago não tá legal. Porque eu já comi um pouco mais de queijo, um queijo mais forte. Mas olha isso, gente. Imagina isso antigamente. Tipo, aqui é tudo de 1860, muito antigo, sabe? Tudo muito, muito antigo. Mas assim, é impecável. A gente virou o ônibus tava bem cheio, tem gente de idade, não tem muitos jovens, acho que eu sou mais novo. E o pessoal aqui gosta bastante de andar, viu? É bem comum. Tem bastante gente de idade. E chegando no ponto final do ônibus, que dá 10 minutos, você paga acho que é 3 ou 4 euros de ônibus, mas é importante pegar o ônibus porque é bem alto, tá? Tem um banheiro bem, com uma infraestrutura bem legal. E a gente tá chegando aqui no final. Andei 2 minutos, 3 minutinhos andando aqui no túnel. Hoje eu tô paradrapo nos meus dedões, porque eu tenho a pressão muito forte no dedão e ele corrói um pouquinho. Aí eu coloquei esse paradrapo no meu terceiro passeio. Fiz já um pouco da paisagem, olha isso. Zilha Ronca. Olha pra onde a gente tá indo.
It's the same in Brazil? Não the same. Agora a gente vai andar por essa ponte. Só pode uma pessoa por vez. Olha que lindo da onde vem essa água. Olha da onde que vem, lá longe, ó. Agora a gente vai subir isso tudo. Tudo isso. Ali é a geneira, cachoeira. Olha onde a gente chegou. É muito lindo. Tá frio porque ali é o gelo, ó. Tá geleira já. E a chuva tá vindo, querida. Ó. O povo decidiu descer. Só ficou eu e o Ralph. Mas... ai, eu não quero descer porque é mais... Olha isso, gente. Meu, e tá chovendo horrores. Aqui não tá... Felipe, go. It's raining. Como? Quero falar com vocês algo muito importante a partir desse momento do vídeo. É algo que mudou a minha vida, é algo que arriscou a minha vida, e eu acho que vocês devem ter muito cuidado. A partir do momento que eu comecei a divulgar os vídeos da Áustria, vocês podem conferir através da playlist da Áustria, aqui no canal, que eu sempre ressalto o perigo das montanhas. Não é novidade pra ninguém que a natureza, ela é perigosa, né? E constantemente ela acaba sendo mais perigosa dependendo da temperatura. A gente já saiu da casa já sabendo que ia chover. Eu não queria ter saído da casa, inclusive nesse vídeo mesmo vocês vão ver que eu falo, ainda bem que a gente não vai sair hoje porque vai chover, tá nublado. E gente, nublado, pra quem não sabe, estar nublado é questão de segundos. O céu está radiante, o dia tá maravilhoso, de repente aparece uma nuvem, em questão de segundos, um segundo aparece uma nuvem e começa a chover, cair, e tudo fica muito diferente. E pra quem não sabe, você fazer esse tipo de aventura, qualquer tipo de aventura, sem ter um guia, mesmo com guia é já muito complicado e arriscado. Em outros vídeos vocês vão comparar também momentos de muitos riscos com as nuvens, tá? E eu quero ressaltar a vocês algumas questões, tá? A gente sempre sobe a montanha por um lado e desce por um outro. Por que isso? Normalmente é porque a descida é mais indicada, não vou falar mais fácil, indicada a descer. A subida é indicada a, obviamente, subir. Por que, gente? A gente deve descer pelo outro lado. O problema maior dessa montanha é que a gente tinha um horário para seguir até o outro lado e descer. Seguindo até o restaurante, que é o topo da montanha, típico das montanhas da Áustria, você sobe até o restaurante e desce. A gente teria 1 hora para descer, porque ia passar um ônibus para buscar os turistas e partir a um local que seria o início da trilha. Isso, ele gasta em média 20, 30, 40 minutos o ônibus. Imagina andando. Então a gente não tinha mais tempo, porque o grupo que a gente estava constantemente parava para conversar, porque estava cansado, porque estava debilitado, porque quer fumar. É obviamente que você vai atrasar ainda mais. Todas as pessoas que do início do dia subiram essa montanha, a gente viu descer, todas as pessoas desceram. Então, durante esse período que a gente subiu, que levaria em média 1h10, a gente levou quase 3 horas. Subindo até a montanha, no meio da montanha, obviamente, começou a arriscar a chuva, que a gente já tinha previsto que iria acontecer. Quando a gente estava no meio, esse grupo que estava com a gente decidiu descer. Eu falei, eu não vou descer porque eu já achei muito arriscado subir, eu prefiro subir por tudo, já conferi a vista, já que eu vim aqui pra isso, e descer pelo outro lado. Eles falaram, eu acho que vai dar tempo, só que vocês devem subir com muita rapidez. É até por isso que no vídeo vocês observam que eu tô bem ofegante, porque eu literalmente corri pra poder dar tempo de descer por mais 1h30
de descida constante. Quando a gente subiu até o topo, falavam que as pessoas falavam que a descida ia ser extremamente fácil. Eu fiz a primeira virada da esquina da montanha, dentro do precipício e a montanha. Gente, eram rochas praticamente de sabonete. Então, assim, a descida iria ser um desastre. E você estar debilitado, com risco de saúde acima da montanha, pode ser o melhor bombeiro, assim como eu estava com o Ralph, que é bombeiro, ou qualquer pessoa, ele não vai conseguir te ajudar sozinho. Então eu decidi descer pelo lado contrário, que seria o lado de subida. Foi horrível, gente. Inclusive, estava eu e mais um outro casal. Um homem também tinha medo, que acabou descobrindo esse medo do pânico de altura, porque a descida era extremamente íngrema. E detalhe, não tinha segurança nenhuma porque estava chovendo. Então é um alerta que eu deixo a vocês. Se vocês forem pra Áustria, qualquer outro tipo de aventura que conta com perigo de mudança climática, não vale o risco, não vale a experiência. Eu só me estressei. A gente acabou se estressando em grupo. Pra quem não sabe, o Ralph, ele tem um irmão que estava com a gente, a família desse irmão. O Ralph não concordou com a família de descer naquele momento. A gente tava bem bravo porque a gente tava demorando muito pela pausa que eles constantemente estavam fazendo. Então a gente acabava se estressando e acabou que esse grupo desceu e foi por um caminho, foi beber alguma coisa e a gente ficou sozinho. Então o Ralph, ele acabou tendo que me ajudar, porque eu não conseguia olhar pro chão. O meu pânico de altura, eu já sabia que eu já tinha, desculpa, inclusive no Brasil. Mas naquele momento aflorou ainda mais, com aquele risco de vida. Eu tremia muito, eu chorava muito e, obviamente, falava palavrões, porque eu achei de extrema indelicadeza, pra não falar outra coisa, do grupo propor da gente subir e na metade do caminho descer, como se assim, você veio até aqui e não valeu, vamos descer porque não precisa ficar. É óbvio que é questão cultural e tudo mais, mas pra mim assim, se eu estou num local pra fazer certa coisa, eu paguei por aquilo, independente da situação, eu quero fazer. Então, você está em grupo, tome cuidado com isso, tá? Se você perceber que algo pode ocorrer algum perigo e a pessoa está ali parando e você pode ir sozinho, vá sozinho, segue à frente, tá? É o que eu faria naquele momento, subiria e desceria até pelo mesmo caminho, mas com sol, sem a chuva, ou nem subiria, gente, nem subiria, ficaria ali embaixo mesmo, que estava lindo a represa. Eu estava muito ansioso para falar sobre esse caso aqui no vídeo, inclusive eu tô gravando no Brasil, depois de muito tempo de ter ido nessa viagem. E eu quero deixar esse alerta pra vocês, eu vou deixar um alerta a todas as pessoas, porque é muito, muito, muito perigoso quando você tem o risco de vir chuva ou nublado, se o clima estiver nublado, tá? Não faça isso. E eu quero que vocês aí acompanhem não só essa playlist da Áustria, um brasileiro na Áustria, e também outras playlists de viagens, como no Brasil também Bonito, e Florianópolis e tudo mais, e obviamente na Alemanha, que eu vou continuar fazendo por muito, muito, muito tempo, espero. Deixa o like, curta, compartilhe para as pessoas que têm a ver com esse vídeo, que gostem desse vídeo. E deixe no comentário dicas também, se você já passou por esses riscos, o que você recomenda, quais são as suas dicas pra gente enriquecer ainda mais esse conteúdo aqui do canal. E eu quero falar pra vocês um detalhe muito importante também. Eu não tenho, eu não sou de uma família de berço de ouro, né? Eu acho que questão de dinheiro, você pode observar aí que eu estou num local privilegiado e nunca tive dinheiro. Sempre na minha vida recebi oportunidades divinas de estar em lugares maravilhosos, trabalhos maravilhosos, passeios maravilhosos, batalho por isso, não nada de graça. Mas sonhe, pense nisso, que um dia você vai conseguir alcançar, você vai conseguir conhecer. São esses vídeos que vão poder colocar uma sementinha no seu pensamento para que se crie a vontade. Então, obviamente é interessante você estar sempre se alimentando desses conteúdos positivos. Eu pensei em deixar algumas dicas durante algumas pausas dos vídeos, porém eu acredito que vai ser bem maçante as informações. O que eu acho que é interessante é vocês criarem uma filosofia de observarem as imagens, a diversão, não pensando que é algo que nunca vai chegar, mas pelo contrário. Porque eu realmente, hoje, se você me falar assim, você pode ir agora? Não poderia. Foram eles que me ajudaram, foi eu que ajudei a família também, porque no vídeo não mostra, mas assim, eu ajudava a arrumar casa, eu ajudava a organizar, e por incrível que pareça, eu mais jovem da casa, eu era o mais cabeça em questão de organização. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a nossa cultura brasileira ajuda bastante quanto a você desenrolar uma situação que muitas das pessoas que têm o privilégio de ter alguém pra fazer acabam não tendo essa percepção. Eles são maravilhosos, mas eu acho que eu acrescentei muito nessa viagem. E em todas as outras viagens é a mesma coisa. Eu nunca tive condições de ir pra essas viagens. Sonhe, observe, crie uma fantasia real. E é isso, eu orei muito e constantemente eu oro pra me manter com essa positividade. E é por isso que eu faço esses vídeos de viagens, além dos vídeos de tutoriais de beleza, certo? Então continue assistindo o nosso vídeo. Fofo, gente! Ah! Cachorro tem.
gente tá conhecendo a casa aqui, tipo, ali. A gente tá uma nublação hoje, vou mostrar pra vocês. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Espera, vou mostrar pra vocês quando a gente vai na piscina. Mas a gente não vai sair por quê? Vou mostrar pra vocês por que a gente não vai sair. Olha só, na de hoje. Não tem como dar na montanha não, meu amor. Ai, graças a Deus, porque eu tava cansado. Olha isso. Muitas nuvens. Tá demais. Então a gente não vai sair, tá chovendo. O pessoal fica em casa descansando e o Ralph quer nadar. A gente vai nadar na piscina coberta. É bom, né? Ai, tô afim, sabe? Chegando lá, não quero mais. Sou desses. Olha, eu acho que eu desaprendi a nadar, mas hoje eu vou tentar de novo. Mas olha. E aqui tem um armário de limpeza. Né, Mário? Ali, aqui é um armário de limpeza. Eu já até limpei um pouco do banheiro. Não vou mostrar como ele tá aí. E aqui tem uma geladeira pra manter fresco. Ali no nosso quarto. Ah, deixa eu mostrar. Aqui é a montanha, ó. Pra quem quer descer. Tem tudo. Diz que os lugares pra você descer, os mais radicais, não, sim, não. Ai, gente, não sei. Aqui é onde a gente mora. E aqui são as montanhas pra descer. Quanto mais alto, mais difícil. Olha isso aí. Não dá. Tem a televisão. Nessa TV, nesse canal, eles mostram toda a região. A manhã eu tava mostrando ao vivo como tá a montanha. E aqui tem os locais pra você ir de trem.